nem judeu nem gentil, mas um novo homem em Cristo. Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 18. Comentário de Mário Persona. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quando a gente lê no Antigo Testamento a posição dos judeus e dos gentios, nós vemos que Deus escolheu um povo, deu a esse povo privilégios elevadíssimos. Deus, inclusive, deu a esse povo uma maneira dele não seguir, como fala ali no versículo 2, no outro tempo, vós, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Isso ele está falando dos gentios. Nós vimos em outro estudo a diferença entre nós e vós, que ela vai por todo esse capítulo, mostrando que tem coisas que ele está falando dos judeus, tem coisas que ele está falando dos gentios. Então os gentios andavam segundo o curso desse mundo. Não que os judeus também não andassem. Na realidade, Deus tinha dado a lei para que eles não andassem segundo o curso do mundo. Deus tinha colocado um freio neles, Deus tinha colocado uma separação neles. Eles eram um povo santo para o Senhor. Santo significa separado para o Senhor. Mas a história mostra que eles não guardaram a lei de maneira alguma e eram culpados tanto quanto os gentios. Mas por terem essa posição privilegiada, eles se achavam melhores que os outros povos. Deus realmente os tinha como um povo, como a menina dos olhos, e cuidava deles com zelo, mas isso aí inclusive subiu a cabeça deles também, porque nós encontramos lá no Novo Testamento aquela classe religiosa de judeus que desprezavam todos aqueles que não fossem judeus. Se você conhece um pouco do que é um judeu hoje, você sabe que ele despreza também os gentios, que eles chamam de goi. Um gentil é um goi. E aquela mulher, quando ela busca ser curada pelo Senhor, e o Senhor fala que veio primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, e aí ela fala que os cachorrinhos também comem das migalhas, porque ela se coloca na posição que os próprios judeus enxergavam os gentios como cães. Na Bíblia, inclusive, os gentios têm essa conotação de cães, animais imundos. E até hoje existe essa separação, esse ódio, esse desprezo do judeu pelo gentio. E tudo o que foi falado aqui nesse capítulo 2, na primeira parte, pelo menos, desse capítulo, é para mostrar que Deus tirou essa separação, Deus destruiu essa parede de inimizade que havia entre esses dois povos, judeus e gentios, para fazer desses dois um único povo. Mas esse único povo não é um Israel 2.0. Deus não pegou Israel e o transformou e o aprimorou, né? Deu a ele um status melhor. Não. Deus criou um novo homem que não é nem judeu nem gentil. É um novo homem. Tanto é que quando fala lá em 1 Coríntios, para não ser causa de escândalo, nem a judeus, nem a gentios e nem a igreja de Deus, porque agora esse novo homem, que é diferente, né, que é criado em Cristo Jesus,
É uma nova categoria que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, até um certo ponto aqui, ele vinha falando de indivíduos. Nós lemos, pelo menos até o versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Matando com ela as inimizades. Então esse corpo, esse novo corpo, essa nova corporação de pessoas, não era mais judeus ou gentios, mas era agora igreja. E aí ele vai falar, no versículo 17, vindo ele evangelizou a paz aos que estáveis longe e aos que estavam perto. Os que estavam perto eram os judeus, os que estavam longe eram os gentios, mas a paz é a mesma agora que Deus oferece a ambos os povos. E quando a gente vai no versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. E agora isso também é novidade para o judeu. Para os gentios é claro que é novidade, porque os gentios estavam alheios às promessas de Deus. Mas para o judeu é novidade, porque um judeu nunca ousaria chamar a Deus de Pai. Em nenhum lugar no Antigo Testamento nós vemos Deus sendo chamado de Pai pelos judeus. Isso, inclusive, era uma heresia aos olhos dos judeus, porque quando o Senhor Jesus estava no mundo, eles reclamavam que o Senhor chamava Deus de Pai. Porque um judeu não chama Deus de Pai jamais. Eu vi uma vez um comentário de um pastor protestante que foi convidado a falar não numa sinagoga, mas numa mesquita de muçulmanos. E os muçulmanos basicamente baseiam as suas crenças no Antigo Testamento, nos escritos de Maomé, mas Maomé usou o Antigo Testamento para fazer as suas crenças. E esse pastor foi convidado a pregar numa mesquita muçulmana. E antes disso, foram lá o imã, eu não sei como é que chama lá, o líder da mesquita, falou para ele, olha, você pode falar qualquer coisa aqui, mas não chame Deus de Pai. Não pode falar isso, né? Então a mesma coisa, um judeu não chama Deus. E agora aqui ele vai falar, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, e mais, vai mostrar agora essa relação de parentesco que tanto judeus como gentios convertidos a Cristo têm com o Pai. Assim que não sois, versículo 19, já não sois estrangeiros nem forasteiros. Nem estrangeiros, nem forasteiros. Eu não sei se existe uma distinção aqui, mas talvez o estrangeiro é aquele que não é daquela nacionalidade. E o forasteiro é aquele que está viajando longe, que está distante. Talvez seja essa a interpretação desse versículo, ou seja, duas classes de pessoas. Não sois nem estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, uma nova posição que Deus coloca agora os que creem nele, sejam eles judeus ou gentios. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.